e bem-vindos a essa pequena viagem no tempo, feita através das histórias e da memória do povo simonense. Nas linhas da história dessa pequena cidade encravada no Vale Entre Morros, berço da região metropolitana de Ribeirão Preto, berço da proclamação da República, berço de artistas que ganharam o mundo. A história carrega o peso de tentar apresentar os fatos, mas sabemos já que a partir de um ou outro ponto de vista. E assim é quase impossível determinar as exatidões. Já a memória, essa carrega a liberdade poética dos afetos. História e memória se entrelaçam e se confundem quase sempre. Aqui, não pretendemos diferenciá-las, nem encerrar em um único comboio pela estrada do tempo o que foi relatado, com paixão, saudade, orgulho, café, bolo e pão de queijo, em cada conversa, em cada lar que entramos. Respirem fundo, vai começar. Então, essa propriedade aqui, meu pai comprou ela em 1941 e em 1943 nasceu meu irmão, o José Carlos. Em 1945 foi a minha vez, nasci aqui também. E aqui era uma casa muito confortável, que tinha as dependências de curral, bastante café plantado em volta do sítio todo. E as estradas que nós tínhamos aqui, a estrada onde é que tem a trilha hoje, a estrada municipal que nós tivemos aqui. E depois, por meio de, não sei do que aconteceu, posso falar da política, aí cortaram a nossa estrada e nós não tivemos mais acesso pela estrada normal. Mas ficamos com essa estrada do cruzeiro, normalmente. E a vida sempre foi arrumada aqui, tinha as plantações, tinha muitos colonos nas fazendas vizinhas, que seria a Fazenda Himalaia, a Fazenda Santa Cruz, que é aqui do Ranzani, e tinha à frente também tinha como é que chamava ele, o Lucarini, também tinha a propriedade. Do lado nosso era o pai do ex-prefeito que teve aqui do seu Samir Geragiri, que hoje trata-se do sítio do Ilha de Leone, e mais à frente, onde é que está o cruzeiro, era da família dos Petroni. A bomba Ariete que trazia a água para cá, aquela martelinha. Era da mina. Da mina. Embaixo tinha uma horta muito boa. E outra, daqui da casa nossa, a gente ficava à tarde, passavam os domingos alegre, contente, e ficavam olhando para a cidade, em cima, que a casa tinha um porão e era no alto. E daqui a gente ficava vendo os trens da Mujana, trem passageiro que passavam à tardezinha. Era a distração da gente. Para os amigos, o parente, era sempre movimentado, sempre com uma festinha, uma festa de aniversário, uma comemoração dominical, né? Então a gente passava com meus avós. Tinha festa junina, tinha tudo. Fazia muito churrasco entre os amigos. Minha avó, a mãe do meu pai, nós vínhamos da cidade que tinha ido lá visitá-la. Quando chegamos aqui, deu um temporal que tirou telhas do curral, telha da casa, e nós
eram tudo crianças, estava aqui com a minha irmã, e nós entrávamos debaixo da mesa. Era uma mesa grande, então ficava tudo lá debaixo dessa mesa, para se proteger, né? Descia, criava os bois. Inclusive nós tínhamos um burrinho, um animal, um burro, que chamava-se rompante. E ele descia para levar o leite até na cidade, daqui lá onde é que mora o Luiz, o meu sobrinho, que era o açougue nosso. Então a gente dava, esse burro, ele tinha a rua certinha para passar e não passava em outra rua. Chegava até lá, descia o leite, ele saía de volta, entrava naquele bequinho que tem até hoje ali ele comia o milho, as coisas. Depois, se tivesse alguém para vir montado nele, vir buscar, não. Se não, soltava, punha os latão nele, dava um tapa, ele vinha sozinho, abria a porteira só aqui. Vinha aqui e aí o empregado que tirava o latão nosso. E tinha uma vaca também que acompanhava, que não tinha caminhão, nada que puxava, era tudo a cavalo, para levar os boi para o matadouro. E essa vaca, ela tinha uma estrela na testa, que colocava ali, ela ia, chegava lá no matadouro, ela ia de madrinha, que eles falavam, chegava lá, ela dava meia volta e aqui, ó, e largava os outros lá para ser. E meu pai também, quando montou o açougue que tinha ali, ele era o que fazia, doava carne para o São Vicente, para o asilo aí da coisa, sempre foi cooperador. Aqui no sítio tinha água, nossa, era muita água, com fartura, e descia a água para Santa Casa. Tem uma caixa ali, até hoje a caixa tem na rua ali para baixo da Marielza, ali, que é a água indo daqui. Tinha muita lavoura, né? Muito sitiante, inclusive levavam para as feiras ali, tinha plantações de uva embaixo, lá onde mais que tinha ali, que era da família Peripato, que eles tinham produções de uva. E faziam muito queijos, os sitiantes, tinha muita engorda de porcos, de gado. Então foi essa a história de São Simão no começo. Era andando de pé. Lavava, ia sem sapato, para não estragar o sapato. E tinha lá umas biquinhas que você lavava o pé e ali você ia para a escola. Depois voltava andando também. Não tinha condução nenhuma que pegava em lugar nenhum. Aqui no morro tinha bastante plantação de café. Depois de muitos anos começaram a vir o plantio de cana. Mas a propriedade todas aqui em volta era só café. Tinha muitos colonos, só café. Inclusive tinha um trem que passava para levar o café e a estação dele era lá na Santa Casa, pelos trilhos. Dizer que o pessoal não gostaria de vir de colher, participar da colheita do café, porque aqui era mal assombrado, que tinham uns ladrões. Depois foi descoberto que era ladrão. Eles passavam rezando Ave Maria, mais coisas, fazendo tudo o cortejo como seria o defunto que estava passando. E não era que eles roubavam o café. Então, o pessoal, aí um dos comparsas do Dioguinho lá, um capanga dele, descobriu. Aí acabou, acho que até matando o pessoal, esses ladrões. E aí acabou a história do roubo de café. Minha
família, meu pai. Meu pai foi um pioneiro na construção, na edificação de São Simão. Por quê? Porque ele teve um armazém de secos e molhados que se chamava Casa Furlan. Na frente desse armazém foi instalada a primeira bomba de gasolina aqui de São Simão. Não tinha bomba de gasolina. Quando começou aquela época em que as ferrovias foram desativadas e aí para que os carros pudessem ser fabricados, né? Aí ele então colocou uma bomba de gasolina na frente, na calçada. Com o aumento dos carros, a Companhia Atlantique, juntamente com meu pai, fizeram o primeiro posto de gasolina aqui de São Simão, que já está na terceira geração. Eu namorava o meu futuro esposo, a gente ia toda tarde de domingo para matinê no cinema. Aí a gente viveu uma linda história de amor, né, que durou 5 anos. Nós namoramos, naquele tempo a gente namorava há muito tempo. Nós namoramos 3 anos, noivamos 2 anos, para então nós nos casarmos em 1957. E tenho lindas lembranças daquela época, né, muito boa. E uma vez que teve um comício, nós íamos acompanhando, né, era a pé. Naquela época era a pé. Nós íamos acompanhando o comício e a minha irmã, a Clarice, ela perdeu uma das sandálias no barro, porque era de terra, tinha chovido muito e tinha uma lama. E ela perdeu um dos pés da sandália dela naquele barro, teve que voltar para procurar a sandália dela que ela tinha perdido no barro. E eu fui escolhida para entregar um buquê de flores para o candidato que estava no Coreto. Naquele tempo, ali onde que tem a Escola Municipal Benedito Miele, ali era um maravilhoso jardim. Era um jardim maravilhoso, cheio de caramanchões de primaveras. E ali tinha um coreto e o candidato discursava ali de cima do coreto. E eu fui com o buquê de flores entregar para ele. Entreguei o buquê de flores e fiquei assim muito espantada quando ele começou a jogar as flores em cima do povo que estava ali escutando o discurso dele. Eu fiquei assim espantada, mas você sabe como são os políticos, né? São demagogos, e ele então dizia que as flores eram do povo, né? Também tem uma história do meu irmão, chamado Mauro Furlan, que é o patrono lá do Centro Poliesportivo Simonense, Mauro Furlan. Lá tem um busto dele. Ele foi um esportista completo. Ele praticava tudo quanto era modalidade esportiva, embora ele tivesse a perna esquerda mais curta do que a direita. Por que que ele tinha essa perna? Não foi poliomielite. Naquele tempo, os fogões eram a lenha. Ele sentou assim no beiral da janela da cozinha da nossa casa e de repente ele caiu em cima desse monte de lenha, machucou aqui o fêmur, né, aqui na articulação, e ficou quieto, não contou para ninguém. Mas passados alguns dias começou a doer, e então ele contou. Por que a gente não contava as artes? Não contava as artes porque além de fazer arte ainda apanhava porque tinha feito arte. Mas como começou a doer, ele teve que contar. Aí meu pai levou ao médico, que era o doutor Astrogildo Marino Cândia.
Dr. Astrogildo Marino Cândia começou a fazer raspagem no osso dele. E o que aconteceu? Aconteceu que ele ficou com uma perna mais curta do que a outra. Ele nunca reclamou da sua condição, praticou tudo quanto foi esporte, teve uma vida tranquila, só que morreu muito cedo. Havia uma casa do Candoca, e o Candoca tinha umas filhas que eram minhas amigas, tinha a Lília, a Marta Ramos, a Lélia, e mais outros que eu não me lembro direito o nome. E no fundo da casa deles tinha um tanque cimentado muito grande. E esse tanque cimentado era alimentado pelas águas de um córrego que despejava as águas dentro desse tanque. E a gente ia lá nesse tanque nadar. Só que eu não sabia nadar. Então, o que acontece? Esse meu irmão Mauro, vendo que eu estava louca para nadar, não teve dúvidas em me pegar e me jogar dentro do tanque. E eu quase morri. E como as águas eram meio turvas, ele demorou um tempo para me achar, para me poder resgatar lá da água. Eu quase morri afogada. E outra vez que eu quase morri afogada, foi assim. Tinha um tanque grande no quintal da minha mãe, que inclusive tinha uma pereira que produzia umas peras deliciosas, assim, bem ao lado desse tanque. E todo mundo ficava querendo aquelas peras. E então minha irmã Zaira, a terceira, era a Antonieta, a segunda mais velha, porque minha mãe teve 13 filhos. 11 chegaram à idade adulta, 2 morreram crianças. E essa minha irmã Zaira, ela lavava minhas roupinhas no tanque e me pôs para brincar desse tanque. E eu afundei. E eu quase morri afogada. Ela só viu as bolinhas de água assim subindo e correu e me tirou da água. Esse meu irmão, chamado Adolfo, ele gostava de caçar. Ele jogava também para a Associação Esportiva Simonense, jogava futebol. E naquele dia ele teria que jogar futebol em Jardinópolis, mas ele não foi porque ele queria ir caçar. E o que aconteceu nessa caçada? Minha mãe e meu pai, eles não gostavam que ele caçasse, mas ele foi caçar. E então ele que pagava, ele que estava pagando o caminhão que levava ele e os companheiros de caçada lá para o Cerrado. Muitas pessoas lembram dessa história. Aqui no Facebook, quando eu coloco essa história, eles falam que os pais contavam essa história. E ele então vinha na cabine do caminhão, porque ele que tinha pago o caminhão, e os outros iam na carroceria. E ele então vinha com a espingarda apoiada no chão e o cano virado para o peito. E as estradas eram esburacadas e num dos solavancos a arma disparou direto no coração dele. Nossa. Aí ele tombou, a porta do caminhão abriu, ele caiu e os amigos dele contam que só ouviram ele dizer assim: estou morto. E morreu em plenos 22 anos de idade. Naquela época os jovens não morriam, porque não é como hoje, que está cheio de perigo, né? Esses desastres de carro, essas drogas, essas tantas coisas que hoje existem, naquele tempo não existia. E foi uma tragédia que marcou muito o povo de São Simão. Eu quero dizer o seguinte: minha mãe estava inquieta aquele dia. Ela não saía do portãozinho da varanda de casa olhando para a rua. Quando ela viu o caminhão passar em frente à nossa casa e um corpo de homem deitado na carroceria, ela falou: é meu filho. E aí ela saiu
ao encontro do caminhão. Quando ela chegou no Larguinho, ali na Praça Lousada, ela encontrou com o médico, doutor Marino, doutor Astrogildo Marino Cândia, que vinha com o cinturão dele, a cartucheira e a bala que tinha matado ele. E aí ela começou a gritar, mas ela gritava tão alto que acho que a cidade inteira acho que ouvia. Em casa, onde ele foi colocado dentro da banheira, no banheiro da nossa casa, tinha uma banheira branca. E ali eles colocaram o meu irmão e a minha mãe foi lavá-lo. Aí eles perguntavam, será que ela lavou esse filho com água ou com as lágrimas? Tantas eram as lágrimas que vertiam dos olhos dessa mãe. O meu bisavô, Augusto Puccini, casou-se com Rosa Antonini Puccini, na Itália, e veio para o Brasil e fundou a padaria Puccini. Só que o primeiro nome que ele pôs na padaria foi Padaria Toscana, porque ele era de Lucca, região da Toscana. E aí ele ficou aqui, porque teve os filhos aqui em São Simão, e aí depois ele pôs o nome de Toscana. Aí, segundo a guerra, não podia ter nada de nome da Itália. Então, como ele foi bem recebido em São Simão, ele pôs o nome de Padaria Puccini, a Padaria Simonense. Aí ele pôs Padaria Simonense, fazendo uma homenagem para o povo de São Simão. Aí ele ficou doente, faleceu, e aí quem tomou conta foi o filho dele, Vittorio Puccini, que casou-se com Olga Baroni Puccini. Aí eles ficaram um bom tempo, tiveram 3 filhos, e quando eles aposentaram, meu pai, Valdir Puccini, assumiu junto com a minha mãe, Maria José de Souza Puccini. Aí continuou com esse nome, Padaria Simonense. Aí depois, como muitos anos na frente, acho que em 77, mudou-se para Panificadora Puccini, porque todo mundo conhecia como Padaria Puccini, Panificadora Puccini. Então tirou o Simonense e ficou o Puccini só. Então, é porque depois que meu pai faleceu, assumiu eu e a minha mãe e meus irmãos. Que legal. Agora ficou só mais 3 irmãos. Olha, era a Escola Normal Livre, que inclusive ainda tem do meu lado a inicial, Escola Normal Livre, alto relevo. E porque antes de ser museu foi essa escola, era uma escola normal. Depois daqui mudou lá para a Rua Santa Rita, onde que é o Caviga. Acho que foi quando mudou daqui para lá. Eu lembro quando mudou, eu era criança, mas eu lembro quando fui. Eu fui na última viagem da mudança, eu fui junto. E aí naquela época, na época da guerra, não tinha farinha. A farinha era muito pouco. Então o que fazia-se? Não trabalhava-se de noite mais, trabalhava-se bem cedinho, fazia o pão, chamava-se a polícia para fazer a fila, e aí depende do tamanho da fila, dava 2, 3, porque não era pão pequeno que nem hoje, era um pão grande, a bengala, 300 gramas assada. Então dava-se, conforme o tamanho da fila, dava a quantidade de pão. E aqui, como era Escola Normal Livre, o seu Jorge dos Santos era funcionário dessa Escola Normal Livre. E tinha um vitrô que dava para o lado da padaria. Então ele pegava o mastro da bandeira, punha uma sacolinha e meu pai punha o pão para ele. Então ele não ficava na fila, ele fazia essa trambicagem para não ficar na fila, porque ele estava em horário de serviço, ele não podia ficar na fila. Então ele ficava aqui do lado da escola, dentro da escola, aí ele batia no vitrô com o mastro da bandeira e com a sacolinha. Meu pai já punha o pão e ele trazia de volta. Entregava pão de carrinho, puxado a cavalo, né? Então era muito legal, a gente ia, eu principalmente com 9 anos, eu já ia para a rua entregar pão. E entrava nos bares, sempre fui muito bem respeitada, nunca ninguém fez uma gracinha comigo. E aí eu e meu pai, às vezes eu ia sozinha, então tomava chuva, chegava em casa, tinha que pegar o dinheiro e pendurar no varal para secar, porque molhava tudo, né? E tinha umas senhoras que ficavam bravas comigo,
traz uma capa, pega o guarda-chuva, mas atrapalhava o guarda-chuva, atrapalhava a capa. Ficava subindo e descendo do carrinho, então... E quando chovia muito, meu pai, antes de eu ir, às vezes eu ia sozinha. Então, antes de eu ir sozinha, meu pai dava uma volta com o cavalo, para o cavalo esquentar. Porque naquele tempo chovia muito. E o cavalo ficava, tinha casinha para ele ficar, mas ele não ficava, ele ficava na chuva. Ele chegava tremendo. Aí precisava dar uma volta com ele para ele esquentar. Esquentava, aí ele não disparava. Senão ele queria disparar. E no calor também, no tempo de muito sol, aí eu como pele muito clara, né? Então queimava todo o nariz, né? E aí a dona Helena Bartilotti, que era uma senhora, uma professora de francês que tinha na escola de comércio, francês ela dava, ela ficava encafifada que eu ficava vermelha daquele jeito, então ela fazia para mim maisena com azeite, com óleo. Maisena com óleo para eu passar no nariz. Óleo para o sol. Mas a gente passava, né? Ela tinha idade, a gente obedecia a ela, né? E a dona Helena Bartilotti era uma pessoa legal para chuchu. Ela deu aula para o meu pai. Meu pai estudou na escola de comércio. Então meu pai não gostava muito de estudar, né? A geração inteira não gosta de estudar muito. E aí, apesar que teve grandes professoras na família, mas meu pai não gostava de estudar. E ele estudava na escola de comércio, trabalhava de madrugada, mais cochilava na escola do que assistia aula. E a dona Helena Bartilotti entrava, contava uma piada que todo mundo já sabia. Ninguém ria. E meu pai ria, batia a palma, pulava na carteira. Então ele sempre tirava nota boa com a dona Helena Bartilotti. As amizades antigamente, quando a gente entregava pão na rua, a gente era que nem assim como se fosse um padre, né? Todos os problemas da casa, eles faziam questão de contar. Se brigava com o marido, se brigava com a mulher, se os filhos faziam arte, se os filhos não faziam arte. Então a gente, quando parava em casa, todo mundo vinha contar uma história, então se sabia todas as histórias. E o meu cavalo, que chamava Guarani, todas as casas que paravam, tinha que parar para entregar pão, ele não precisava mandar ele parar, ele parava sozinho. Ele sozinho ia parando casa por casa. E naquela época tinha muita gente da Itália, né? Então a gente era obrigada, certo? Tinha a dona Rosa Mirra, que é vó do Paulinho Mirra, ela só falava italiano com a gente. Isso era obrigada, algumas palavras era obrigada a saber, né? Porque senão você fazia papel. Tinha a dona Rosa, tinha essa pataria do Stefano, que lá antes você parava lá, ele já tinha lido o jornal inteiro, aí ele te contava o jornal inteiro, você não precisava ler. Nesse o Mário, o Stefano, vendia sapatos, onde a loja da dona Lourdes Pretel. Ele contava todo o jornal pra gente, não precisava nem ler jornal. E tinha o seu Ferreira também, que era da Mogiana. Ele andava impecavelmente vestido. Sapato de verniz, meia, terno, colete, gravata. Ele ia todo dia no seu Stefano também comentar o jornal. E ele gostava de mexer com o meu cavalo. E ele chegava perto do meu cavalo e falava o nome de um presidente, e o cavalo automaticamente balançava a cabeça, né? Aí ele falava, nem o cavalo gosta desse presidente. Todos os dias ele falava isso. E o cavalo automaticamente balançava a cabeça. Nem o cavalo gosta desse presidente. Tinha, né? As pessoas saíam muito assim, acabava de jantar, saía para a porta para conversar. E aí, aqui mesmo, perto aqui de casa, o pessoal reunia com a dona Ivete Furlan, morava aqui na esquina, com as vizinhas da frente. Então tinha aquela amizade, ficava conversando, né? Não ficava, porque não tinha televisão, né? Então saía na porta e ficava conversando, né? Até 8, 9 horas, depois ia todo mundo dormir, né? Ninguém não tinha... Agora todo mundo sai, mas fica tudo com o celular na mão, né? Ninguém conversa. E naquele tempo lá também, por exemplo, quando caiu aquele negócio no meio do mato lá, que veio o Saulo Gomes, o meteoro,
Eu lembro de Saulo Gomes, ninguém vendia café em São Simão. Ninguém, imagina, falar vender café. Ele foi na padaria, ele veio no posto Furlan, depois ele foi lá tomar um café, meu pai chamou ele para tomar café dentro da minha cozinha. Aí eles tomaram café, ficaram conversando, né? Não tinha carro, tinha só da televisão dele que ele veio, né? Filmou tudo lá. Eu lembro, eu era menina bem novinha, mas eu lembro disso. Então foi uma festa, porque estava a TV em São Simão, né? Foi um tumulto geral, né? As fanfarras, né? O senhor de Muri Medeiros estava ensaiando o Simão da Silva, chamou eu e meu irmão Paulo para ensaiar a fanfarra lá, da Simão da Silva. Nós fomos. Ele, com aquele cigarrinho de palha dele, ele ficava conversando com um, com o outro, a gente ensaiando. Aí depois foi eu, foi o Paulo, foi o Plínio, foi a Rosa, nós 4 fomos ensaiar. Ensaiamos a Genor Medeiros, Yolanda Jorge, Caviga, Simão da Silva. Então foi 30 anos de fanfarra. Nossa. 30 anos de fanfarra. E era interessante que a gente era irmão, mas na hora do dia, as marchas que a gente ia tocar no dia, na hora lá, ninguém comentava com ninguém. Era uma surpresa, como mesmo irmão, morando na mesma casa, a gente não comentava, vão tocar isso, vão tocar... Não, cada um guardava para si. E na hora que cada um apresentava a sua, o outro não sabia que a gente ia apresentar. Não falava um para o outro. Não falava, outra hora. Que legal. Mas as fanfarras em São Simão foram muito boas, porque os diretores ajudaram muito. Né? O senhor Oswaldo Aldi, o senhor Edmur, Dona Ivete Furlan, sempre, Dona Estela Costa, sempre ajudaram a gente. E a Estela com a sua equipe lá do Agenor Medeiros sempre ajudaram, sempre apoiaram a gente. Né? Então é isso que funciona, né? Quando a gente precisa ter vontade, a direção nos ajudar, né? Dona Mafalda Maturano, Dona Mafalda, que tem muita história com a Dona Mafalda. Nessa casa aqui de baixo, que era antiga, toda velha, tinha um moço que chamava Pierre, tinha uma perna de pau, era um francês, corso. E ele morava sozinho, aí ninguém sabe como ele veio parar aí. Depois veio a família Carramaschi, que até meu marido tem uma irmã casada com Carramaschi e um irmão, que eram 2 irmãos casados com 2 irmãs. Assim. E essa família Carramaschi colocou armazém, engenho de fubá, de garapa, de cana, sei lá, rapadura, essas coisas assim. Então, esses Carramaschi, na realidade, é que deram assim, um certo impulso, mas o maior foi a vinda da São Paulo e Minas, da Estrada de Ferro, que na realidade ela nasceu lá atrás da Santa Casa, chamava Companhia Melhoramentos. O Dr. Jorge Faiz Bank, que era o engenheiro, né, médico, ele era médico da Bahia. A visita do Dom Pedro. Então, essa polêmica visita, o que a senhora tem para contar para nós? Ó, aqui eu até escrevi, porque estou falando que a minha cabeça já está a mil, né? Tá ótimo. Ele veio porque ele ia inaugurar o ramal de Caldas da usina Mogiana, da Companhia Mogiana, no dia 22 de outubro de 1886, pernoitando em São João da Boa Vista. No dia seguinte, foi para a Casa Branca e de lá ele veio, passando por São Simão. Em São Simão ele desceu na estação ferroviária e passou pelaquela rua do meio e foi hoje onde é a farmácia dos meninos, lá não, aqui na Praça Lousada. A Santa Gema. A Santa Gema. E ele se hospedou ali aquela noite. Depois ele foi para Santa Maria, porque em Santa Maria que era a fazenda do Cláudio Lousada. E lá em Santa Maria que ele plantou esse pau-ferro, né? Que o destino dele era ir depois para Ribeirão Preto. E acompanhava o Dom Pedro, a imperatriz, Teresa Cristina, o presidente da província, que deve ser o governador do estado, que na época sabe Deus quem era, e várias autoridades. Então essa visita é pura verdade. E ele passou na rua, uma senhora doceira ofereceu uns docinhos para ele.
E ele depois falou que foi o melhor doce que ele comeu na vida, foi o doce da mulher em São Simão. E eu também comi doce dela, viu, depois, das descendentes. Ali na Praça da República ela morava, ela chamava Dona Nazaré. Só que era assim, você pedia o doce vinha e tinha 200 gatos atrás na casa. Mas era gostoso. Naquele tempo era do Manuel Dias do Prado, e o Manuel Dias do Prado era um dos chefes dos republicanos. Então ali ele se reuniu para combinar sobre a República. E a última reunião que eles fizeram, que depois já aconteceu, foi no dia 31 de janeiro. Dessa reunião é que saiu o pedido para que a República fosse proclamada. Por isso que a Câmara Municipal chama Câmara 31 de Janeiro. Pouca gente sabe que a Câmara tem esse nome. Inclusive, eu já perguntei para muitos vereadores, eles não souberam falar. É por causa da última reunião dos vereadores para que se proclamasse a República. O pai da aviação esteve em São Simão e parou para bater um papo ali perto do posto Furlan, porque o pai dele era dono da Fazenda Amália, que naquele tempo chamava London, Fazenda London, depois que passou a se chamar Fazenda Amália. E ele então circulou pelas ruas de São Simão também. Ó, isso é tudo coisa que eu pego, não sei na onde, viu? Se tem verdade, não sei. Se tem mentira, também não sei. Mas faz parte das memórias. Ainda faz parte das memórias. Depois, muito boa, muito comentada e participada, foi a festa dos 100 anos da comarca. O juiz de então chamava Dr. Nilson Messias. Ele fez uma festa, a senhora deve lembrar, em 12 de maio de 77. Foi festa o dia inteiro, desfile dos mais bonitos que vocês possam imaginar. E Bento Quirino, o carro alegórico de Bento Quirino foi uma locomotiva enorme. E dentro tinha crianças sentadas, só que estava em cima de uma carreta, né? E o fórum apresentou a Justiça, uma moça linda que tinha em São Simão, que chamava Lurdinha, de cabelo comprido, vestida a caráter. Estava maravilhoso, foi uma das festas também, muito bonita. Os carnavais, que eram esplendorosos, que eles faziam rainha do carnaval. Cada um tinha seu clube. Mas olha, o recreativo era os ricos. O operário, líder, era a classe média. E os negros eram lá onde é a loja maçônica. Então cada um ficava no seu clube. Agora, quando era o último dia, tinha um corso que eles falavam. Então era tipo de um desfile que passava na rua. Aí amontoava todo mundo. Aí juntava todo mundo. E nessa tarde, depois dessa noite, coroava-se quem ganhava a rainha do carnaval, que era uma votação. Uma tia minha ganhou uma vez, eu me lembro muito bem, ela chama Shirley. Então os carnavais, e não tinha carnaval de rua. Depois que começou. Até que eram umas brincadeiras muito boas. O senhor Fausto conta no livro dele. Todo mundo preparava umas laranjinhas de cera e colocava água dentro. E quando os foliões passavam assim na rua, os que ficavam em casa apreciando, eles jogavam a laranjinha. No cair, a cera quebrava, molhava a pessoa que estava na porta. Mas não tinha briga, ninguém achava ruim. Era uma brincadeira. Era brincadeira. Legal. E o que acabou com o carnaval de rua de muitos anos atrás, em 1916, 17, foi um acidente aqui nessa fazenda, que hoje é de um sobrinho do João, de uma sobrinha. Essa fazenda que foi do seu Hildo aqui, como que chama? Agora ela chama São Francisco, mas ela chamou Fazenda Joãozinho, Álvaro Pompeu, né, João, que era o dono. Esse Álvaro Pompeu, ele trouxe o filho e uns amigos de São Paulo para brincar no carnaval. E estava um ambiente maravilhoso. No último dia, os moços, naquele alvoroço no quarto, a arma do filho disparou, matou o amigo. Nossa. Foi isso que acabou com o carnaval de rua, que quem veio depois reavivar o carnaval de rua foi o Padre Plínio. Antes não tinha mais, acabou completamente por causa desse acontecimento e de um outro também que pegou um tiro no braço de uma senhora. Aí a chegada de uma imagem de Nossa Senhora da Aparecida, de helicóptero, trazido de Ribeirão Preto por D. Davi Picão, que era o bispo que estava substituindo que o bispo de Ribeirão Preto tinha morrido.
E aquele tempo não era como agora, que tem Nossa Senhora da Aparecida para tudo quanto é lado, tem na televisão a missa para você ver, e na Aparecida do Norte todo mundo vai. Não, aquele tempo era muito difícil. Então essa chegada de Nossa Senhora, ali naquele limpo, onde hoje é a casa, era do Maurício Baroni, descendo a rua da igreja. Agora já tem outro dono. Ali era um terreno limpo, grande, o helicóptero desceu ali para entregar a imagem. Foi uma coisa que ficou marcada também. Tem papel, eu tenho os papelzinhos com a data, com a chegada, tudo prateado, que jogou do avião, assim, sabe? Isso foi quando, mais ou menos? Isso aqui foi em 1962, em agosto. E aí, essa estrada de ferro São Paulo e Minas é que deu um impulso muito grande aqui, porque empregava muita gente. Meu marido trabalhou 31 anos na estrada. Então, e aqui, quando apitava a sereia, apitava às 7 horas, depois a meio-dia e depois às 4h30. Aquilo você saía na rua assim, era só gente descendo para ir para as casas para almoçar. Aí depois voltava, meio-dia e meio, e aí ia até às 4h30. Depois acabou a São Paulo e Minas, acabou o campo de sementes, acabou o horto florestal, acabou a fazenda Santa Maria, que era uma fazenda forte também do governo, acabou a Santa Clara, que era açúcar que eles faziam, a Arituzina aqui, a minha tia morava em Ribeirão muitos anos, de repente ela inventou de mudar para São Simão. Um dia ela falou para mim, olha, vem cá que eu tenho um presente para te dar. E ela tinha muitas joias e muito crochê lindo. Eu entrei no carro e fui voando, achando que eu ia ganhar uma joia ou então um crochê daquele. Chegou lá, ela falou, olha, só você que dá valor para essas coisas. Essa aqui é a batedeira de bolo, que a minha avó fazia bolo. E o Dioguinho era um dos fregueses. Então ela sentava num banquinho, punha a tigela no chão e com isso aqui, ela fazia assim nos ingredientes. Quem que é essa senhora? Então, o nome dela me foge, mas aqui no cemitério ela está sepultada, eu podia ver o nome. A minha tia chamava Anita Martins Gaspar. E disse que um dia o Dioguinho falou para ela, faz um bolo que eu vou passar lá. E ela estava fazendo, e a polícia estava atrás dele. Ele passou correndo e fez assim com o dedo, ó, lambeu, falou, guarda que depois eu volto. Tá aqui a batedeira de bolo. Na quaresma, ficar escondidinho ali no cemitério, que o cemitério tinha uns eucaliptos enormes, depois que o Miele cortou. Porque ele vinha, ele subia naquela cruz que tem no cemitério, ele dava uma virada, assim, quando ele caía, ele já caía o lobo, assim. E aí saiu uivando. Eu morria de medo dele. Quando ele vinha numa calçada, aí o Mané Amarelo tá ali, pronto, a gente passava para o outro. Ela é a seguinte, uma senhora que morava na rua de cima, que era proprietária daquele pedaço todo, ficou com uma filha doente. E aquele tempo, moça não ia em médico. Até no meu tempo, minha mãe não me deixava ir em médico, e disse que moça não podia ficar doente, não podia ir em médico, mas tudo bem. E aí, a moça ficou doente, mas ela ficou tão ruim que ela foi obrigada a chamar o Dr. Jorge Faisbank, que era médico. Mas os remédios do Dr. Jorge não surtiram efeito. Então, ela desceu no fundo da propriedade dela, ela jogou os joelhos no chão e pediu que Jesus, pela Santa Cruz dele, curasse a filha. E a filha ficou curada completamente. Ela prometeu que no lugar onde ela dobrou os joelhos, ela fazia uma capela em louvor à Santa Cruz. Então aquela capela aquela rua chama Rua Santa Cruz. E ali tinha do lado uma escadinha com uma cruz de ferro. Depois, essa família morreu todo mundo, era dos Bueno de São Simão. Se vocês forem no cemitério, tem 2 túmulos enormes, com umas pedras grandes, é essa família que está sepultada lá. Então, ela... Onde eu parei, gente? Não estou lembrando. Era a Cruz de Ferro. A Cruz de Ferro. Aí, a família morreu todo mundo. Ficou aquela capela meio abandonada. Então, tinha criado em São Simão a Irmandade de Santo Antônio. Então, o que os senhores fizeram? Eles pegaram e reformaram e colocaram Santo Antônio como padroeiro. E só ficou a rua com o nome de Rua Santa Cruz.
E foi essa a promessa dessa senhora. E na Praça da República tinha uma cruz também descendo ali perto da Nestlé. Tem ainda. E quem passava ali pensava, ai, acho que morreu alguém, o Dioguinho matou. Não. O senhor, quando ficou já meio de idade, ele falou assim, agora me foge o nome dele, mas eu sei. Ele falou que quando ele morresse, que era para os filhos, pegar 10 contos de réis que ele tinha e fazer uma capela de Nossa Senhora da Aparecida, que ele era devoto, ali nas terras dele. Bom, daí passou uns tempos, o senhor faleceu. Os filhos esperaram passar o luto e fizeram festa com banda, com foguete. Aí fizeram aquela festa e colocaram a pedra fundamental da futura capela de Nossa Senhora da Aparecida para cumprir a promessa do pai. Mas o padre da paróquia estava com dificuldade em ajuntar todo o dinheiro para mandar vir o altar-mor, que veio da Itália. O escultor chamava Marino del Favaro, um homem famoso. É tudo ouro aquilo ali, aquelas flores, não é purpurina não, aquilo é ouro. E ele falou, meu Deus, eu não tenho dinheiro, e eles com esse dinheiro para fazer uma capela, sendo que tem a matriz onde Nossa Senhora é venerada também, ele falou para a família, olha, abre mão desses 10 contos de réis para que eu mande buscar o altar. Eles abriram. Então, o padre mandou buscar o altar, terminou, inaugurou, e aquela cruz ficou como um marco da promessa do pai. Veio um padre para São Simão chamado Evaristo de Paula Moraes. Diz o livro aí que ele era um senhor assim muito bravo, muito fechado. E nesse tempo em São Simão tinha aqueles senhores do café muito rico. E quando eles iam, as mulheres iam para a igreja, eles marginalizavam os pobres. Houve um tempo que tinha até uma separação na igreja. Para frente os ricos, para trás os pobres. E esse padre não se conformava com isso. Então ele começou na homilia, vou falar do nome moderno, a debater com isso, falar que não podia ser assim, que tinha que ter a igualdade, e aquela coisa toda. Foi irritando os fazendeiros ricos. São Simão estava no auge, 1880 e não sei o que ele veio. Aí, de tanto ele falar, o que eles fizeram, os homens, os fazendeiros? Eles pegaram o padre, levaram para a casa paroquial, trancaram a casa paroquial, trancaram a igreja, ficou 6 meses, sem ter missa, sem ter batizado, sem ter casamento, sem ter nada. Aí também, depois de 6 meses, o povo começou a achar que não podia continuar daquele jeito. Eles se retrataram. Então o que eles fizeram? Eles juntou com as esposas, todas aquelas pessoas que tinham falado, e foram na casa paroquial, formaram alas com os próprios corpos assim, dele, das esposas, e tiraram o padre da casa e trouxeram para a igreja, para ele celebrar a missa, para acabar com aquela... Ele aceitou fazer a missa, ele aceitou direitinho tudo, se comportou muito bem, só que no outro dia ele pediu para o bispo, lá de São Paulo, porque aqui em Ribeirão Preto é bispado desde 1908. Nesse ano ainda não era. Então ele pediu lá a dispensa e foi dispensado. Então ele foi embora. Não sei para onde, porque não sei de onde ele era. Ele foi o primeiro vigário de Cravinhos, depois que ele veio para cá. E aí quando ele chegou na estação ferroviária, ele usava sandálias. Ele tirou as sandálias, diz que ele esfregou assim para não levar a terra da cidade e falou assim, eu amaldiçoo essa cidade, ela nunca irá para frente, nunca terá progresso. E ainda um dia os morros irão se encontrar. Entrou no trem e foi embora. Nós estamos esperando só os morros. Que medo! 1892. Aí ele foi embora nesse ano, ele ficou 3 anos em São Simão. Então, meu nome é Benedito dos Santos Machado, mais conhecido como Seu Dito, e eu nasci aqui em São Simão. Aos 10 anos de idade eu fui para Ribeirão Preto. A minha infância toda foi em Ribeirão Preto, muito
serviço, essas coisas. O que eu aprendi, o que eu sou hoje, eu aprendi em Ribeirão Preto. Lá tinha as escolas de samba de lá, acadêmicos do Campos Elísio, embaixadores do Jardim Paulista, os bamba, meninos e meninas lá de casa. E eu fazia parte dos bambas, mas sempre vivendo em contato com as outras escolas. E certo tempo, depois de moço formado, passei a ter família e vim embora para São Simão, voltei para cá. Isso foi em 78, 79. Eu trabalhava aqui na fábrica de doce Jacoli, que era do Cerruti, e escutava, morava na Vila Monteiro, e quando eu passava em frente ao recreativo, onde é a piscina, eu escutava lá o barulho de instrumento tocando. E um certo dia eu pedi para entrar para ver, que era a porta fechada, e o porteiro falou que a agremiação não aceitava gente de cor. Fiquei muito triste com isso aí, porque imagine um samba e o negro não poder fazer parte. E tinha o Grêmio Operário Simonense, que era o Salão dos Negros. O Doca Matias era o presidente, eu conversei com ele. Se ele poderia arrumar uns instrumentos, eu ia montar uma escola de samba em São Simão. E ele falou, mas como que você vai montar a escola de samba, sendo que ninguém conhece? Eu falei, não tem problema de ninguém conhecer, eu vou montar uma escola de samba, se o senhor me arrumar os instrumentos. Ele, como trabalhava na escola agrícola na época era a maior fanfarra do município. Tinha os instrumentos à vontade. E ele trouxe para o salão dos negros um punhado de instrumento. E ali eu comecei a ensinar um a tocar, o outro a bater. E assim foi feito. 20 dias de ensaio, estava esperando o carnaval. O prefeito na época era o senhor Benedito Miele, e eu pedi para ele se ele poderia ajudar. Ele perguntou no quê? Ele falou, o que eu posso arrumar para vocês é umas camisetas, serve? Ele me arrumou 130 camisetas brancas e eu montei a escola de samba. São Simão só tinha o Nido do Samba Simonense, que era o clube da elite na época, né? Era Luiz do Vando, sério, não vou citar nome assim, porque Antônio Alfredo, Neuza, tinha bastante gente, mas era tudo da elite. E não misturava com os negros lá em cima. E os negros não podiam misturar aqui embaixo, porque eles não tinham vazão para entrar num clube aqui embaixo. Mas eu montei a escola de samba. No dia no desfile, eu saí do Grêmio Operário, passei em frente à casa do prefeito, na época, do senhor Benedito Miele. Hoje ele é falecido, né? Dali nós partimos para a Praça da República. Praça da República, retornamos descemos na praça, estava o pessoal tudo vendo o que os negros estavam fazendo em São Simão. Era uma coisa de louco, porque eu tinha na época uma linha de frente, uma abertura de 4 mulheres. Cida Pataco, Dona Irma, de Paula Machado, que era minha digníssima esposa, a Dulce, e a outra era uma senhora lá de Santa Rosa do Viterbo, por nome de Aparecida também. E do jeito que...
ali é o meu caminho. Eu morava na Vila Monteiro e morava num ranchinho lá. E surgiu um quarto. A gente fala um quarto porque era um cubículo de 3 cômodos para cada família. Uma sala-cozinha, uma sala e um quarto lá no fundo. E eu mudei lá para o Pagranja. Na época já não era mais granja, aí já era mais gente que morava, né? Era 19, 23 famílias. Mas era granja mesmo, de criar galinha? Antes... Não. Antes foi granja de criar galinha, depois coelho. Ali aonde é o projeto hoje, o CRAS, ali era um abatedouro de ave. Ali foi um abatedouro de coelhos. E depois que acabou as criações, aí passou a morar gente. Que tinha gente morando dentro do cemitério, lá no fundão. Então foi mudando tudo para lá. Até quando o Samir se candidatou para prefeito, aí que ele foi lá pedir voto, eu conversei com ele, Benedito dos Santos Machado, conversei com o Samir Giraigiri e pedi que, se porventura ele fosse eleito, ele levasse a água mais perto para a gente. Porque nós só tinha um bico de água onde é o projeto hoje. Ali tinha um tanque de 2,5 metros de profundidade, 4 de largura. Aquele tanque ficava cheio de água. Então, para você lavar roupa, tomar banho, tinha que pegar água daquele tanque. E tinha uma torneira que você pegava a água e levava para casa para fazer alimentação e beber. O dia que o seu Francisco estava de boa veia, a gente pegava a água à vontade lá. O dia que ele estava meio atrapalhado, ele não deixava, mas ele morava lá, então ele não deixava pegar. Aí a gente fazia fila à noite, punha as latas uma atrás da outra e esperava ele dormir, todo mundo ia em silêncio, pegava a água e saía. Em 85, 86, nós concluímos as primeiras casas lá, que o Jardim São Luís, na época da granja, são 65 casas do São Luís. E depois veio o João Furtado, Evangelina, o Saúde. Eu tinha uma equipe de 7 famílias diferentes, eu construí 7 casas, uma para cada das pessoas. Cada equipe tinha que fazer as horas normais, mas eu coloquei a minha família toda dentro desse projeto, que era para construir a casa. Não importava quem era quem. A Lourdes Geraldo, por exemplo, era ela sozinha. Ela veio para dentro da minha equipe. A Ângela Floriano era sozinha. Ela veio para dentro da minha equipe e construir casa para eles também. Porque o São Simão foi uma cidade que foi crucificada com aquela doença braba que teve, acabou com tudo. E tinha gente morando praticamente dentro do cemitério. Porque onde a capela do cemitério, ali tinha um muro. Ali atrás daquele muro morava gente. Pegava água dali de dentro do cemitério para poder se manter, até colocar aquela caixa azul. Para você ver como é que eram as coisas tão bravas que os negros não tinham lugar para ir, a não ser no Salão dos Negros. Se eles iam na praça, os policiais ficavam tudo em volta, cercavam ali por perto para ver, está descendo a turma da granja, está descendo a turma das 7 pancadas. Então era uma coisa desacreditada. Hoje não. Hoje você pode deixar as coisas na rua, ninguém mexe. Eu deixo meu carro aberto lá, embora que é um carro velho, mas ele pode ficar aberto lá na rua, ninguém mexe.
E de interesse do povo, fala, seu Dito, o carro tá aberto, vem avisar. Quando teve aquela doença, a lenda conta que eles enterravam em qualquer lugar. Abriam as valetas. Não, teve lugar que a gente abriu rede de esgoto aqui no Jardim da Saúde, que se encontrou fóssil do osso. Não o corpo assim, mas o osso encontrou. Que eles abriam um valetão e ia jogando as pessoas. Não era coisa inseparável. O Toninho era uma pessoa que, com tudo o que o pessoal dizia dele, o baixo pudor, essas coisas, graças a Deus a gente tinha uma amizade tão grande, um respeito tão grande, um respeito mútuo, tanto nós para com ele e ele para nós. Porque ele tinha as portas do Grêmio abertas. Ele fez parte da nossa escola, ele fez parte da nossa vida. Porque tudo que nós precisava, conversava com ele descia na prefeitura que ele trabalhava na Casa da Cultura. Ele vinha, ele conversava com o prefeito e conseguia muita coisa para a gente. É um camarada, ele podia ser o que fosse, ele sempre, no nosso meio, ele sempre deu respeito. Mesmo a Rosa. A Rosa, todo mundo era mulher de baixo pudor, era mulher isso, era aquilo. Mas graças a Deus, chegava nessa época de carnaval, vinha para dentro da escola, ninguém mexia com ela, e se ela tivesse de fazer alguma coisa, era fora do Grêmio Operário. A gente tem muito respeito, eu tenho, na idade que eu tenho muito respeito, não só com ela, a Lourdes, e cada um dos componentes. A nossa equipe de veteranos aí da Associação Esportiva Quirinense, na época nós participamos de muitos jogos, inclusive uns que fica bem na memória da gente, por intermédio de um amigo nosso aqui de Bento Quirino, o Arthur de Oliveira, nós fomos jogar no Maracanã e fizemos uma preliminar de Flamengo e Botafogo. E jogamos com uma equipe bem mais nova que a gente, e eu lembro bem que nós conseguimos ainda empatar o jogo, foi 1-1, e ainda perdemos um pênalti. O time que nós jogamos lá foi o Planeta Globo. O time éramos artistas da Globo que participaram de muitos jogos internacionais, e pessoal bem mais jovem que a gente. E eu me lembro também que nós empatou o jogo de 1-1 e nós perdemos um pênalti ainda. Não posso falar nem quem foi que perdeu. Ele vai saber. E isso foi em 2008 que nós fomos no Maracanã. No ano seguinte, em 2009, por intermédio desse mesmo amigo nosso aí, o Arthur, nós fomos jogar no Engenhão. E no Engenhão nós fizemos preliminar do Botafogo e São Paulo. Botafogo e São Paulo. E nessa preliminar que nós jogamos contra os veteranos do Bangu. Bangu lá do Rio de Janeiro. E essa partida nós ganhamos de 2-1. Então isso daí não tem jeito de sair da memória. E fomos também jogar no Morumbi. No Morumbi, nós jogamos contra a equipe dos veteranos de São Paulo. E nesse jogo do Morumbi, nós fomos com a nossa equipe, a Associação Esportiva Quirinense, e foi uma equipe de Cravinhos, Clube Atlético de Cravinhos. Fomos em 2 times. E eu não estou lembrando os resultados dos jogos. Mas nós fomos fazer essas partidas também, que não vai sair nunca da nossa memória. E nós fomos jogar também em vários lugares, como Argentina, fomos no Uruguai e fomos no Paraguai. Paraguai, nós jogamos no Paraguai e em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu foi. E fomos também, nós jogamos também foi aí, que nesses jogos nossos todos aí, nós fomos jogar em Curitiba.
Em Curitiba, nós conhecemos um amigo lá, inclusive é meu xará, Tadeu, né? Que comandava a equipe de Curitiba, que esse Tadeu aí, ele jogou no profissional na Bélgica. E ele jogou e morou lá. E foi por intermédio dele que nós conseguimos fazer esse quadrangular. E participaram desse quadrangular a Quirinense, que é essa equipe aqui, a Curitiba, que é a equipe do Xará lá, de Curitiba, e 2 times da Bélgica. Foi na onde nós fomos campeão. O pessoal que participou da delegação é o Luciano, o Tomate, o Krau, Fernando, meu pai, o Sandro, Tadeu, o Renato e o Fuminho. O Erlan, Durval Fadel, o Pesce e o Ézio, o César, Marquinhos Cajuru, o Heraldo e o senhor Oswaldo, que está na foto aqui também. E nós fomos em Maceió e é um negócio que não vai sair da nossa memória também. Estava marcado o jogo lá para de manhã, para fazer o jogo de manhã. E aí eles fizeram uma sacanagem com a gente, que estava na praia, eles fizeram uma sacanagem, porque eles mudaram o jogo para tarde. Então, o que nós fizemos? Nós estávamos na praia, fomos todo mundo para a praia, beber, caipirinha, não sei o quê. Resultado, perdemos o jogo de 9-1. Nossa, pior que o Brasil. Perdemos de 9-1 esse jogo aí. Isso daí a gente não vai esquecer nunca.